Que beleza, tudo certinho. Estamos começando mais uma live. Que bonitinho. Será que hoje teremos participantes, pessoas que vão estar conosco neste mundo virtual? Sim, aqui não é um lugar para falar sério, só que é. Quer dizer, é um lugar para parecer sério, mas é um lugar para ser sério. Mais ou menos, tudo depende. Quer dizer, até a brincadeira pode ser séria, não? Enfim. O tema de hoje vai ser. O tema de hoje vai ser complicado. Vai ser. Vamos dizer. Eu tô. Esses últimos. Como eu posso dizer? Acho que vou esperar só um pouquinho, porque talvez alguém apareça aqui para começar a falar sobre o tema. O tema de hoje. O tema. Ai, quarta-feira eu não fiz. Quarta-feira foi um dia. Essa semana foi bem difícil. Mas estamos aqui, sexta-feira, animados. Remedinho tomado. Remedinho pra loucura. Será que eu tomo isso pra loucura? Acho que todo mundo é um pouco louco, né? Vamos ver. Alguém vai entrar. Será que alguém vai fazer parte de hoje? Nem que entre assim, só um pouquinho, só pra me xingar. Será que teremos visitantes, seres extra, seres extra web? Bom, eu não vou falar aquela palavra que eu ia falar, aquela palavra com F, mas tudo bem. Dito isso, vamos começar. O tema de hoje eu coloquei aí, na verdade, a arte, o mercado e a morte do desejo. O que eu quero dizer com desejo? O desejo é, na verdade, uma palavra que eu coloco que traduz toda a questão de coisas que emanam do nosso interior, que são emoções, são sentimentos, mas também são ideias, são movimentos criativos e que têm vamos dizer assim, o orgânico mais humano possível, o orgânico mais no sentido de uma visceralidade. Essa palavra ela é mal usada, mas eu amo essa palavra, visceralidade, porque a visceralidade ela traduz tudo aquilo que é humano. O humano, ele isso pode ser pesquisado, a memória, a nossa forma de interação estética, a nossa forma de interação no convívio, na comunicação, toda ela é formada numa base que está referente ao elemento emocional. É impossível a gente dizer que nós somos puramente racionais. Essa mentalidade é uma mentalidade que a própria ciência já provou que não é válida, não é possível. Toda a estrutura vamos dizer assim, neurológica, cerebral nossa, ela tem um aspecto fundamental na questão emocional, na questão da experiência, na questão da interação do indivíduo interior com a exterioridade, né? E esses reflexos todos. O reflexo, vamos dizer assim, dessa conjunção na vida do indivíduo. Então, assim, esse desejo, por que eu coloquei aí como a morte do desejo? Eu acho que nós entramos numa época, e até as pesquisas sobre a sexualidade, né, sobre pessoas aí né, realmente tendo seus coitos, tem diminuído bastante. Nós estamos vivendo talvez um momento mais
como eu posso dizer, o momento mais, como é que chama aquela palavra mesmo? Quando, não é celibato não, mas também celibato, forçado talvez de alguma, mas o momento mais histérico, e não histérico, aquela palavra é quando a pessoa ela falta nela o desejo e o espírito da sexualidade, da relação sexual. Talvez nós estejamos vivendo isso e muito por tudo aquilo que a gente tem falado mesmo, a experiência de uma certa, vamos dizer assim, ao mesmo tempo que uma superficialidade, nós estamos vivendo uma época desses super ideais, desses super extremismos que muitas vezes fazem com que as pessoas não tenham relações, não tenham proximidade umas com as outras. Então, assim, na aparência, muitas vezes, vamos dizer assim, a gente pega a internet, super sexualizada, mas ela é sexualizada porque ela está endereçada ao indivíduo que a consome. E quando o indivíduo a consome, ele está no seu espaço só. Eles, muito, eu não conheço nenhuma pessoa que, quando ela está consumindo, ainda mais nesse aspecto da sexualidade, eu sei que existem casais que fazem isso, mas indivíduos, vamos dizer assim, normais, eu enfio a mão no nariz mesmo, problema. É, como é que eu posso dizer? Pessoas que tenham essas relações né, que vão buscar isso na internet, na internet, né? Não vão fazer isso em dupla, ou, vamos dizer, em conjunto com os outros indivíduos. Então, querendo ou não, toda essa sexualidade que a gente vê na internet, ela está endereçada ao indivíduo solo. E na verdade, tudo isso, na verdade, sobre a internet é uma expressão de poucos. A sexualidade, ela está realmente muito defasada. A gente vê os casais que, tudo bem que isso pode estar relacionado a outras questões, a questões financeiras, a questões da forma como a cultura tem se movido, mas é um fato também que, quando você tem um maior número de pessoas fazendo o coito, nós temos até o acontecimento dos acidentes, né? Então, boa parte da população muitas vezes é gerada de acidentes, não de um, vamos dizer assim, de algo programado, vamos dizer, né? Pelo menos no momento passado. Claro que hoje em dia tem outros fatores para isso, mas podemos talvez entender que existe uma parcela nesse sentido. Então, a morte do desejo, ela isso, a questão da sexualidade é uma dessas questões, mas a morte do desejo também ela está muito vinculada a uma necessidade intrínseca do indivíduo de realmente expressar aquilo que é interior. É difícil expressar de fato, é difícil fazer essa construção por vários motivos. Muitos deles por conta da falta de profundidade, mas quando a gente tem um artista, normalmente, quando a gente tem uma pessoa que é da produção criativa, ela já tem meios, ela estuda, ela pratica formas que são formas que a libertam dessas estruturas. Só que aí a gente vai chegar num outro ponto, que é o ponto do mercado. E quando a gente tem ali na metade do século passado, na verdade, né, desde do modernismo, de todos os movimentos artísticos do início do século passado, você tem uma expansão do mercado de artes. Mas quando a gente vai chegando ali, né, na arte contemporânea, que é aquilo que a gente está vivendo até hoje, desde ali mais ou menos do início da década de 50, 60, a gente vai ver que a arte ela toma posições, ela toma objetivos, ela entra vamos dizer assim, num período onde o mercado e a expressão de um objeto factível, no sentido que a arte antes era tida como um objeto, vamos dizer assim, os objetos artísticos eram objetos sem uso. Simplesmente objetos que possuem ali uma espécie de beleza, uma espécie de um apelo estético,
uma espécie de, vamos dizer assim, objetos que são fruidores de pensamentos, de reflexões, de questões que não são definidas, elas não são, vamos dizer assim, não é como a gente vê, por exemplo, na arte de hoje em dia, que ela está muito relacionada, por exemplo, à política. Se a gente for numa Bienal, até nas exposições gerais hoje em dia, a gente vai ver que a arte, ela, na brasileira especificamente, a gente vai ver que os artistas estão o tempo inteiro criando narrativas que ou apelam para as questões de gênero ou para as questões políticas, principalmente de esquerda, apesar que teve aquela bolsonarista lá que fez aqueles quadros horríveis, eu vou até colocar eles aqui, se bem que, como é que ela chama? É a bolsonarista pintora. As imagens dela, gente, essa mulher é aquela ali, essa daqui, essa daqui, acho que é essa daqui mesmo. Gente, essa mulher aqui é tipo assim, é o cal. Não, é essa? Bom, não sei, enfim. Não, essa pintura aqui eu acho ela assim, a pintura mais fantástica. Então, assim, esse é o nosso exemplo de artista de direita dentro do Brasil. Ou seja, né? Tá aí apresentado. Na verdade, eu tô na frente, né? Enfim, deixa eu colocar de lado aqui, que acho que fica mais fácil. Eu tô olhando pro outro lado. Burro! Agora deu. Olha que bonitinho esses trabalhos aí magníficos da Lucinary Brilliant. Olha, ela tem nome de britânica. Mas de britânica mesmo no trabalho ela não tem nada. Enfim. Então, vamos voltar ao ponto que eu tava, que eu já me esqueci qual que era, mas vamos continuar de qualquer jeito. Quando a gente está falando assim, essa questão dessa morte, dessa expressão, dessa vontade e até mesmo dessa, não vontade, mas vamos dizer assim, de uma certa estrutura que sobressai a essa vontade, o que eu quero dizer com isso? Nesse momento ali na metade na arte contemporânea, você ser artista e querer ser artista. Eita. Ué, caí? Voltei. Eita. Estão querendo me jogar para baixo. Enfim, quando a gente está ali naquele momento da arte contemporânea, no início da arte contemporânea, o que acontece? As pessoas começam a se entender de fato como artistas, só que artistas no sentido de mercado, no sentido de que eles, vamos dizer, o trabalho de suas vidas é a arte. E para que o indivíduo, né, consiga, vamos dizer, viver uma vida de artista, como é dito, e querendo ou não, essa sina a gente vive até hoje, o indivíduo teve que se submeter àquilo que é o mercado, né? Vamos dizer assim, o artista ele não é mais aquele que faz a arte, ele é uma espécie de gerador de um produto. E aqui eu não estou falando de entretenimento, eu estou falando de arte mesmo, arte entendida como esse produto que em um momento passado era um simples um objeto sem função, mas que agora ele é um objeto que ele tem uma premissa de não possuir uma função, mas ele é sempre ideologizado e ele está submetido ao mercado. E por que eu trouxe, vamos dizer assim, trouxe esse tema, por que isso me vem apertando? Eu tenho visto muito esse cara aparecendo aqui, o Takashi Murakami. Na verdade, eu acho que são dois irmãos, não sei. Agora eu nem quis saber muito dele assim, mas para mim ele é simplesmente o Roberto Brito japonês. A gente pode ver até nos trabalhos dele, vamos dizer assim, de uma maneira geral,
é sempre essas coisinhas assim. Tem até esses trabalhos maiores que até tem um, vamos dizer assim, uma expressão artística mais interessante, mas o que esse sujeito tem feito? Esse sujeito tem trabalhado a questão assim de produto. Ele mesmo, ele não faz nada. Ele só contrata pessoas das quais ele vamos dizer assim, ele cria um conceito do mesmo formato, né, do Romero Brito. Acho que todo mundo conhece aquele indivíduo extremamente desgostoso. Eu uma vez estive em Miami e eu passei ali na frente da loja do Romero Brito e aquilo me deu um desgosto assim terrível. Ai, por que não abriu? Eu olhava para aquela loja ali e a loja dele fica na principal avenida lá, né? É só para, vamos dizer assim, é só a crème de la crème dos espaços ali de comércio de alto custo, né? Vamos dizer assim, em Miami. Sendo que Miami, e eu tô falando de Miami Beach mesmo, eu não tô falando nem da região de Miami, onde é que tem as galerias de artes e tal. Tô falando de Miami Beach, onde tudo é realmente muito, muito caro. E eu passava ali e você via o preço das obras ridículas, a milhares e milhares de dólares, né? Depois teve até o esquema lá que uma pessoa quebrou a peça dele, fez mó treta lá, porque Romero Brito, como sempre, como todo pessoa que fica conhecida no Brasil, né, dessas mídias políticas, vamos dizer assim, mídias políticas, elas se tornam mídias políticas, elas são muito, se acham demais. Mas enfim, aí eu tenho visto muito sobre esse artista, né, o Takashi Murakami, e apesar dele ter, né, mesmo como eu falei, algumas obras que têm um apelo artístico de fato, qual que é o princípio do trabalho dele? Ele criou a narrativa que tudo que ele faz, na verdade, é uma crítica ao sistema japonês cultural, aonde no pós-guerra, aonde tudo isso que ele está fazendo, na verdade, ele está expressando a cultura de consumo, da cultura pop e tudo aquilo que mostra a decadência do povo japonês. Olha, eu vou dizer, eu olho para um trabalho dele e eu não vejo bosta nenhuma disso. Aí você pode falar, mas aqui nesse elemento, nessa coisinha e tal, e tudo e tal. Realmente, olhando para cá, para um sujeito desse, olhando para essa, vamos dizer, umas fotos como essa daqui, olha lá, saindo do Wall Street Journal, ou seja, o cara tá famoso assim, ao extremo. Você olha para um cara desse. Primeiro que, olha só, o cara, ele não faz nenhum trabalho, ele não pinta, ele não faz suas esculturas, ele vamos dizer, ele não tem a menor condição artística, se não conceitual, né, artística prática mesmo, seja vamos dizer assim, do fazer artístico. E aí ele se veste com essas roupas todas pintadas, então assim, ele se veste como vamos dizer assim, aquilo que é vendido como ser um artista. Ele não se veste como o artista que ele é, ele simplesmente se veste como aquilo que deve ser um artista. E sobre essa morte do desejo, quando eu vejo alguém assim, eu vejo um exemplo de tudo aquilo que um artista não deve ser. Por mais que, nem eu falei, tem alguma coisa no trabalho dele, esse cara expressa o quê? Expressa que a cultura, você ser um artista, é tudo aquilo que um artista nunca foi nos momentos anteriores. Uma pessoa interessada pela venda, interessada por... vamos dizer assim, pelo um pensamento alheio ao dele, que alheio àquilo que é de fato a sua expressão interna,
e, vamos dizer assim, ele tá, vamos dizer, o artista ele sempre está dialogando com o mundo, isso é fato. É aquilo que eu expressei na última live sobre o espírito do tempo, que o artista ele tem essa visão do Zeitgeist, né? Tem um livro que eu esqueci de indicar, que é o livro do Kandinsky sobre o espiritual da arte, que ele fala um pouco sobre isso. Agora, quando a gente vê esse tipo de artista, vamos dizer, eu como artista, eu vou olhar para isso, ou vamos dizer assim, como um jovem artista, como uma criança, vendo uma pessoa com essa, eu vou ver o que nele? Ah, então isso que é arte, ser artista é isso. E eu vou buscar esse status de produto mercantil que, de fato, primeiro, não vai expressar aquilo que é a minha essência, de fato. Eu posso conseguir dinheiro? Posso, como vários artistas fazem, tanto na música quanto na escrita. Nas artes plásticas é mais difícil ainda, por exemplo. Ser artista plástico hoje em dia, como no caso dele, são poucos, vamos dizer assim, talvez o 1% ou menos de 1% que consiga de fato viver do seu trabalho artístico. Agora, quando a gente vê pessoas assim, artistas assim, isso reforça toda uma estrutura mercadológica, né, que ela é muito defendida principalmente por teóricos de esquerda desde a década de 80, 90, onde o que é arte supostamente é definido pelo mercado, e o que abre portas para, né, os críticos dominarem e dizerem o que de fato é, de novo, utilizando da arte como um elemento de doutrinação e não um elemento de uma busca sensível, de fato. Então, artistas como esse, que fazem esse sucesso extremo, eles só reforçam isso, e são pessoas que são extremamente danosas para a arte. Alguém pode argumentar, não, mas esse sujeito ele só está fazendo dele, ele só está fazendo. Eu acho que assim, é até um mote que principalmente as pessoas mais de esquerda gostam de comentar aqui. Você tem que ter responsabilidade pelo aquilo que você faz. Você tem que ter accountability, né, que é a palavra em inglês que eu acho que traduz muito bem essa questão. De que, vamos dizer assim, você é um agente no mundo, e ser um agente no mundo, as consequências daquilo que você faz, elas reverberam nos outros, então você deve tomar providência de saber tudo aquilo que você faz. É claro que isso também é ficar se domando por essas questões, a gente vai entrar num wokeismo, a gente vai entrar numa exploração da possibilidade da expressão sensível que, de fato, mata o desejo. Então, mas eu acredito, assim, que quando eu vejo esse tipo de artista, né, e de novo, voltando até no nosso caso aqui, como o Romero Brito, que para mim não faz... Esse daqui, na verdade, tem alguma coisa que é boa. Romero Brito nunca teve porcaria nenhuma. Romero Brito é um bosta. A gente vai começar a gente vê que, assim, por exemplo, se a gente coloca um artista como esse do lado de um Van Gogh, por exemplo, que era um louco, era uma pessoa que tinha bipolaridade, era uma pessoa totalmente fora de si. Coloca, vamos dizer, o trabalho de um e de outro. Qual o trabalho que vai permear, vamos dizer assim, pela história? O trabalho de Van Gogh já tem sido feito. Agora, qual é a mudança de mundo que um trabalho, por exemplo, desse sujeito causa? O que de fato está sendo expresso, apesar de que ele tem elementos estéticos, e quando eu falo estéticos, não são artistas. Estética e arte são duas coisas completamente diferentes. Mas quando a gente tem essa vamos dizer, quando a gente pega, vamos dizer assim, no mais profundo e no mais profundo cerne do que cada um desses artistas está expressando em suas obras, colocando os dois de lado, qual deles você pode identificar assim que isso daqui vai para a história, vamos dizer, daqui a 100, 200, 1000 anos, eles estarão sendo pensados, e se a gente existir até lá, obviamente,
vão ser estudados. Obviamente, isso daqui vai só parecer mais um produto. Isso daqui vai ficar na história como produtos. Nem as obras dele, que tem um conteúdo mais interessante, vão ficar sendo conhecidos. Mas o que vai ficar para a história são esses solzinhos que ele faz. O próprio trabalho de um sujeito como esse destrói a perspectiva que os trabalhos que são de essência dele possuem. Vamos dizer, ele fica apagado, ele cria uma imagem dessa persona mercadológica que é danosa ao próprio espírito, vamos dizer assim, originário e criativo desse sujeito. Então, isso assim, eu tenho, vamos dizer assim, acompanhando as redes, esse sujeito está aparecendo o tempo inteiro e artistas e famosos querendo objetos e querendo usar a roupa, a bolsa do não sei o que lá que tem a ver com esses artistas. É uma bobagem, não tem nada de arte nisso. É um objeto, é um produto. E chamar o produto artístico de produto, vamos dizer, produto de mercado, aí a gente está entrando numa seara que não faz sentido, né? Como, pelo menos assim, teoricamente, até assim, seja um teórico que não tenha, vamos dizer, apolítico ou um teórico de esquerda, um teórico de direita, ele vai falar que esse tipo de trabalho não é arte. Esse tipo de trabalho não faz sentido, a não ser que você esteja numa seara de doutrinação, que é a seara que a gente vê no mercado de arte, principalmente brasileiro. Então, assim, você pesquisar esse cara, tem alguma coisa interessante? Pode até ter alguma coisa interessante, mas isso daqui é a pior coisa que pode existir no ambiente das artes. Takashi Murakami é simplesmente o Romero Brito japonês para mim. Agora, algo num sentido totalmente contrário, e até o que me fez também ter o desejo de citar esse tema, é esse cara aqui. Quem que é esse cara? É o Rick Beato. Esse canal aqui, quem não fala inglês, tenta ver os vídeos dele e tenta colocar legenda, tenta consumir esse conteúdo. Por quê? Quem que é o Rick Beato? O Rick Beato é um músico autodidata, um cara assim que começou a tocar, ganhou um violão e começou a tocar e aprender música através da rádio quando ele era muito novo. E ele tenta trazer nesse canal aqui, vamos dizer, aí ele se torna um grande produtor e trabalha com muitos artistas. Ele é um cara assim, fenomenal. Tanto esse estúdio que ele está aí, foi um estúdio que parece que ele comprou, e foi um estúdio que onde o The Doors gravou, onde vários artistas famosos gravaram. Então assim, tem toda uma história até no ambiente dele ali. E o que o Rick ele tenta fazer? Obviamente ele é uma pessoa que tem um entusiasmo assim pela gravação, pelos equipamentos, pelos elementos mais técnicos da música, né? Vamos dizer assim, vamos dizer assim, no aspecto teórico da música, ele sabe tudo, assim. Os artistas os quais ele vai entrevistar, assim, o cara às vezes faz um acorde, fala que é uma coisa, ele olha assim, não, isso daí é um acorde de, sei lá, é um ré menor com nona, blá, 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 blá. Então, assim, ele é um cara, assim, fantástico, tanto na forma técnica, quanto no elemento... como eu posso dizer, mais sobre a expressividade, mais sobre esse elemento do desejo de expressar. E ele tenta trazer isso muito, vamos dizer assim, como ele é um cara muito famoso, e ele conhece os grandes artistas e tal, então ele só traz gente assim. Recentemente eu vi vídeos dele, onde ele trouxe os dois indivíduos vivos do The Doors, ele trouxe o guitarrista do Metallica, ele trouxe o guitarrista depois do Mustaine, né? Ele trouxe há um tempo atrás o Kiko Moreiro, o Matheus Azato, que é brasileiro também. Ele trouxe recentemente o Dave Gilmour. Eles fizeram uma entrevista, acho que foi ano passado, que é uma entrevista fantástica. E apesar de ter todas essas questões teóricas das quais eles discutem nos seus vídeos, ele sempre toca nessa questão
vamos dizer, ele toca em duas questões atuais que são muito relevantes, que é essa dificuldade que os artistas têm hoje em dia, e que os velhos que são apresentados discutem muito, vamos dizer assim, um aspecto de liberdade no caos. Vamos dizer assim, na criação de músicas e a execução em público, por exemplo, no sentido da improvisação, no sentido de uma liberdade da expressividade, da qual os artistas hoje em dia, principalmente os mais novos, têm, de certa forma, falhado. E ele tenta refletir isso né, nos seus trabalhos, nos seus vídeos, nas conversas e tal, de uma forma que, como eu posso dizer, talvez tentando trazer a essência do que criou aquelas músicas antigas que são, vamos dizer assim, antigas, músicas que nos tocaram e continuam nos tocando até hoje, desses grandes artistas. Então, por exemplo, quando ele conversa ali com os dois do The Doors, eles ficam falando muito de como que às vezes as músicas surgem. No momento ali que ele estava falando com o guitarrista do Metallica, o guitarrista estava contando que às vezes ele está no sofá assistindo TV ali, tocando assim, alguma coisinha, e de repente tem um riffzinho, nasce um riffzinho, e daquilo ali ele produz alguma coisa. E essa geração nova, né, falando daquele extremismo que a gente tem comentado, ela não tem essa capacidade de se permitir a vivência do acaso. E muitas vezes, né, como todos esses artistas comentam, a maioria das músicas, a maioria dos hits que a gente tem até hoje, vamos dizer, hits, como eu falo, hits mesmo, são músicas assim, aquelas que marcam, de fato, marcam gerações, elas nascem exatamente do acaso. Então, quando a gente tenta controlar, quando a gente tenta fazer com que todas as coisas, elas sejam, vamos dizer assim, todo um processo de eu vou daqui para cá, vou seguir aquilo ali. Por exemplo, na pintura, eu vejo muitos artistas hoje em dia, né, ditos artistas, que são pessoas assim, que buscam aquele hiperrealismo fantástico, buscam toda aquela, vamos dizer assim, buscam fazer o pelinho do não sei o que, do nariz, do poro, do blá 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 blá. Mas você olha para a obra e eu vou fazer só uma correção aqui. Existe sim um estudo que mostra a relação estética que a gente tem com, vamos dizer, esse fazer minucioso das coisas. Quando nós, vamos dizer assim, seres humanos, apesar que eu não sou muito ser humano, né? A gente vê uma pessoa fazer algo que é muito difícil, aquilo nos gera um prazer. Quando a gente vê a experiência humana, a capacidade humana de fazer coisas difíceis, isso nos gera prazer. Então a gente vê, por exemplo, ver um artista que faz esse pelinho do poro do não sei o que lá, é algo interessante, sim. E isso foi provado pela ciência. Já temos estudos mostrando a neuroestética dessas questões. Mas, o que acontece? Esses artistas, eles vivem dessa experiência do fazer o difícil. Quando que a experiência que ela é humana, que ela tem relação com os sentimentos, com as experiências, com as vontades, ela fica em segundo plano ou ela fica guardada numa caixinha da qual ele nunca vai abrir. E eu não consigo chamar, vamos dizer assim, eu estou chamando de artista, mas é muito difícil de chamar uma pessoa dessa de artista. Uma pessoa que não expressa uma condição que é própria dela, que é original, que vamos dizer assim, a sua própria poesia, ela não está fazendo arte. Para mim isso não é artista, para mim isso é simplesmente um indivíduo que está fazendo uma repetição de algo mecânico. Vamos dizer, aí volta aquela questão antiga lá, antes do surgimento da arte de fato, que a gente está discutindo,
da arte como simplesmente o artífice, aquele que faz, aquele que produz essas questões. Então, assim, não faz muito sentido. E nesse canal, né, no Rick Beato, apesar de ser só sobre música, né, só sobre a produção musical, ele tenta trazer ao máximo esse aspecto da capacidade que a gente tem ao nos permitir quando a gente nos permite se libertar do controle, se permite libertar de uma eficiência, de um aspecto de, vamos dizer assim, de controle da produção artística, da produção criativa. Assim, é muito interessante porque ele consegue analisar teoricamente essa produção que acontece no acaso, mas ao mesmo tempo ele sabe que ela só é possível, aquilo que ele está analisando só é possível porque existe a permissão do acaso, existe a permissão desse meio que se jogar num caos que é criativo. É o caos que é criativo, né? E esse caos, que caos é esse? É aquilo que a gente estava falando no vídeo passado, que é a questão do... Alguém me mandou mensagem aqui, eu acabei me perdendo. Que é a questão do... Vamos ver, vamos voltar rapidinho. Nossa, eu detesto quando faz isso. Tá vendo? Não tenho TDAH. E se vocês têm, tomem remedinho, porque esse raio desse negócio faz você, qualquer linha de pensamento que você tiver nela, quando você tiver um corte, você vai virar vamos dizer assim, um inútil, uma pessoa incapaz, uma pessoa que não sabe o que está falando. Mas enfim, eu estava falando do Rick, que ele consegue perceber que toda essa fluência, tudo isso acontece vamos dizer assim, nessa experiência que ela está fora do seu ambiente de controle, fora do seu ambiente daquilo que você entende que é o certo, que é o não certo, mas assim, que você vai ter controle sobre. Deixa eu só olhar aqui agora, porque eu estava falando sobre o vídeo. E eu queria fazer um link com o vídeo passado que tem uma questão muito importante, só que agora, por conta dessa mensagem, eu simplesmente me perdi completamente. Aí sabe o que eu vou fazer? Eu me perdi, eu tenho a menor ideia para onde que eu ia. Ou seja, eu tenho que fechar o meu WhatsApp, quando eu estiver entrando na live. Olha que coisa chata. Mas enfim, voltando à morte do desejo. E todo esse mercado criativo, ele, vamos dizer assim, o indivíduo hoje em dia, e principalmente os novos artistas, né, as novas pessoas do grupo criativo, elas hoje em dia estão se vendo assim, eu quero seguir isso, mas então eu tenho que ter uma mentalidade de como que eu vou sobreviver. Infelizmente, e isso é uma verdade, que todos esses artistas de muito, vamos dizer assim, que trabalharam durante muitos anos, que vivem, principalmente os produtores, né, como o Rick, eles veem que quando você trabalha algo que não é seu de fato, vamos dizer assim, ou você se modula para expressar algo, existe vamos dizer assim, uma perda. E é uma perda de vida, porque quando você não está o tempo inteiro buscando expressar aquilo que é de fato seu, você vai estar, por exemplo, no caso de um músico, ele vai lá e cria uma música e ele entende que essa música seja mais acessível ao mercado, mas que não é de fato aquilo que ele queria fazer. Ele vai tocar essa música durante tantos e tantos anos, aquela música pode virar o hit, mas no fim das contas, ele gastou um tempão tocando uma música que não era a música que ele queria.
ele vai ficar anos e anos tocando algo que não vai ser suficiente para representar tudo aquilo que é de fato algo que sai da sua essência. Na entrevista com o guitarrista do Metallica, tem vários momentos onde o guitarrista do Metallica ele fica falando assim que eu tenho um monte de música, que eu tenho não sei o que de vários estilos, que eu tenho que apresentar. O cara já tá aí, sei lá, há mais de 40 anos tocando com Metallica e ninguém conhece ele, se não pelas músicas do Metallica, que ele mesmo fala que são músicas que existe uma forma, tem um certo intento mercadológico nelas, só que aquilo que de fato é dele, ninguém conhece, ninguém tem. Por quê? Ele se entrega tanto para aquilo ali que está funcionando e que ele tem, vamos dizer assim, que está dentro do controle, que está dentro dessa formatação, que é muito difícil sair, que na verdade vai gastar o tempo e gastou o tempo de vida dele, vamos dizer, ele está aí com mais de 50 anos de idade, não sei até mais ou menos exatamente quanto, mas o cara ficou o tempo inteiro tocando uma música que, apesar de ser divertida, apesar dele ver alegria nas pessoas, não é de fato o que é ele. E eu vejo assim, outros artistas que buscam de fato a expressão de si. Aí você vê, por exemplo, os dois remanescentes do The Doors, quando o Rick faz a entrevista com eles. São dois velhinhos, assim, o mais divertido possível. Os dois ali, em certo momento, eles vão até tocar um pouquinho. Os caras estão tocando mal pra caramba, mas são duas pessoas extremamente alegres e felizes. E pessoas das quais vamos dizer, você consegue ver que elas estão satisfeitas, porque elas viveram a vida como ela devia ser vivida, viver a vida, de novo com aquele mote que eu queria falar, que eu sempre pontuo da música do Alice in Chains, da Nutshell, que é, se eu não posso ser eu mesmo, não vale a pena viver. Então, assim, existe uma morte, uma decadência da expressão artística nos dias de hoje, que, assim, ela tem tudo a ver com todo esse movimento político, todo esse movimento social que a gente tem visto, dessa incapacidade das pessoas expressar de fato os seus sentimentos, incapacidade, assim, no sentido que não é só porque as pessoas não querem falar as coisas. Eita ferro, soquei a cabeça. Não é só no sentido do que as pessoas não querem falar, elas querem falar, mas a própria estrutura que a gente tem, estrutura social, não permite que as pessoas falem, porque muitas vezes quando elas falam, elas são agredidas. E hoje em dia a gente tem visto fisicamente, pessoas tomam um tiro hoje em dia, morrem por expressar uma opinião. Então, assim, cada vez mais a gente vai vivendo num mundo onde entrar nessa dinâmica de falar uma verdade, falar a verdade que é a essência própria, né, no caso do artista, custa muito caro. E não só custa no sentido anterior, né, que era viver, sempre foi, como artista, sempre foi muito difícil, é muito difícil ganhar dinheiro como artista, mas hoje em dia, ser um artista talvez fique mais fácil no sentido financeiro, porque, né, a produção de conteúdo e o entretenimento está aí, e, né, você pode trabalhar que nem eu estou fazendo essa live aqui agora, que tem um apelo estético, um apelo artístico, mas querendo ou não, isso aqui tem um lado de entretenimento também, mas que de fato a expressão ela tá, vamos dizer assim, reprimida por de novo eu volto para aquela palavra que eu citei alguns vídeos atrás, que é o Geist, que é uma palavra do alemão que ela está relacionada vamos dizer, a formatação vamos dizer assim, esse enquadramento que a gente tem nas redes sociais, nas plataformas e tudo e tal. Esse enquadramento e todos esses elementos que são colocados na tela, eles têm uma intenção de... Olha, tem um gato aqui.
Eles têm uma intenção de te condicionar a fazer algo, a consumir, a continuar consumindo. E isso a gente tem vivido em todos os aspectos da nossa vida. De novo, voltando à questão que nós vivemos na tela, muito mais do que a gente observa e contempla de fato o mundo real. Nós temos vivido mais, vamos dizer assim, o nosso tempo acordado tem sido mais olhando para uma tela do que olhando de fato para o mundo. Então, essa gata vai derrubar a coisa aqui. Então, de fato, a gente tem vivido nessa gate, né, é gate mesmo? Enfim, depois eu posso procurar a palavra certinha, mas eu acho que a pronúncia é essa. Então, existe uma formatação não só das telas e dos aplicativos, mas hoje em dia nós estamos criando uma formatação que está aqui dentro. Nós já paramos de pensar com a liberdade. Por exemplo, quando a gente vê essa questão woke, todos esses elementos, aquilo ali transforma, vamos dizer, de novo, volta para a nossa plasticidade do nosso cérebro. É muito fácil de que aquilo que a gente consome transforme a forma como a gente pensa e aquilo que a gente pensa. Então, evitar todas essas coisas, claro que existe um porquê e um bom uso dessas coisas, mas isso está sim, e isso é comprovado, limitando a nossa capacidade de expressar, de ser e viver. E para mim, por exemplo, até o Rick aí, não querendo me colocar a par como ele, mas pessoas que estão tentando trazer à luz a necessidade, mesmo que pelo meio das redes, essa necessidade da vivência do real é algo fundamental. A gente sair dessa ilusão, sair dessa formatação e começar a entrar mais no mundo caótico, que é o mundo das relações humanas. Existe uma questão assim que as pessoas, muitas vezes, principalmente as mais jovens, não entendem, que é o quê? Como eu falo assim, porque eu tenho milênios de anos, então eu vivi todas as coisas possíveis. Existe eu não lembro quem estava comentando esses dias, sobre a experiência, por exemplo, de quando você é jovem, você sai para procurar alguém para, sei lá, beijar. Vamos falar desse jeito. Você não sai, vamos dizer assim, talvez você tenha um amigo ali, você saia com ele na intenção de, vamos naquele lugar. Primeiro, você não tem foto do lugar, você não sabe quem vai no lugar, você não tem nenhuma expectativa assim. Talvez você tenha uma ideia de alguém que possa estar lá, mas você não tem certeza. Isso pelo menos no momento passado. Hoje em dia você já pode saber, vamos dizer assim, deve ter aplicativos aí que você consegue saber exatamente quem está lá, ou através das fotos das redes sociais você já tem certeza de quem está lá. Então você vai naquele lugar, aí tem um monte de pessoas ali que você não conhece. O que você faz? Olha, eu vou tentar entender, vou tentar reconhecer que tipo de pessoa que tem aqui, quem que eu me interesso. Toda essa experiência, mesmo que ela fosse, ou que seja falha, existem tantos elementos da essência do ser humano sendo trabalhados ali, da experiência, tudo aquilo vai gerar questões psicológicas tão fundamentais, tão importantes para o indivíduo, que sem isso a gente vai gerar esse mundo que a gente tem vivido, e não colocando assim só essa geração mais nova, até porque a geração mais recente agora talvez já esteja tendo a noção de que essas coisas, né, são extremamente nocivas, o não se permitir tocar nesse ambiente não controlado, né? Nesse ambiente, vamos dizer assim, sair da internet, sair das telas, e ter experiências reais. Então, né, voltando para a questão artística, eu acho que são muito poucos os artistas que se permitem hoje não se, vamos dizer assim, condicionar pelo mercado, não se condicionar pelaquilo que é dito arte hoje em dia, e buscar de fato uma essência criativa. Custa caro, custa vida, mas custa uma vida que
vale a pena viver, que todos aqueles que passaram por grandes dificuldades chegam lá na frente. Até voltando para o Rick, ele estava entrevistando o baixista e vocalista criador do Primus, que é uma banda extremamente estranha, mas que é fantástica, assim, a expressividade deles, a forma. Não existe outra banda na história que possa ser comparada ao Primus. É uma coisa extremamente única, uma extremamente própria daqueles indivíduos. E eles falam que eles tiveram extremas dificuldades, tanto em equipamento, gravadoras, para divulgar a sua música, mesmo que, assim, que as pessoas fossem fãs, fossem pessoas assim, nossa, é o Primus e tal, e tal, e tal. As gravadoras não queriam, porque não é uma música, né, de novo, vendável, não é uma música de mercado. Só que é uma produção genial. Genial no sentido mais, vamos dizer assim, mais bonito do termo, no sentido de que é algo que é inusitado, novo, que nos faz refletir, nos faz pensar, que nos remete a questões que, de novo, vão lá pro mais interior do indivíduo. Então, bom, eu queria recomendar o Rick porque as discussões que ele tem ali junto com esses artistas, com esses músicos famosos, elas nos fazem refletir sobre a forma como nós nos comportamos durante a vida, né? Eu acho que todo ser humano, ele, nas interações, na comunicação, tudo isso tem um quê de artista, no sentido que está lidando com o espírito do seu tempo. Quando a gente conversa com alguém, a gente está conversando debaixo desse espírito. Então, querendo ou não, todo mundo tem uma capacidade de entender um pouco do que está acontecendo e nisso cria formas de dialogar, formas de se expressar, as palavras que vai utilizar, tudo isso tá dentro dessa dinâmica e é uma dinâmica criativa. Então, se a gente se engessar, se a gente parar, a gente vai começar a perder a comunicação, a gente vai começar a perder. A gente vê, por exemplo, muitos jovens, não só jovens, mas principalmente eles, estão perdendo a linguagem corporal. E, assim, estudos passados mostravam que a comunicação, por exemplo, sei lá, num ambiente de trabalho, coisa de 80% é corporal e só 20% é verbal. Então, quando a gente perde a forma do corpo e a forma do corpo se expressar, a gente, de fato, a gente vê aquelas pessoas, né, vamos dizer assim, muito comprimidas, muito com os ombros assim, sempre olhando para baixo e sem, quando falam, vamos dizer assim, a entonação é muito média, não tem uma subida e uma descida, não tem uma coisa italiana assim que fala o mamma mia, não tem uma coisa mais de fato assim, expressiva, não existe expressão na fala, né, não só na fala verbal, mas na fala do corpo, na comunicação como um todo, a gente começa a perder a capacidade de reconhecer o próximo, entender o próximo. Eu acho que a arte, ela sim tem a capacidade de mostrar realidades que o mundo não está vendo. E ela fala isso no seu momento. Talvez as pessoas só vão reconhecer isso depois, né? Mais uma vez, é aquilo que eu estava falando no vídeo passado. Mas quando a gente para pensar, tudo isso está refletindo no mais, vamos dizer assim, na pessoa mais não criativa possível, está sendo refletida essa questão da falta da expressão, da morte do desejo, da morte da capacidade de expressar, de falar, de expor ideias, de expor simplesmente aquilo que você quer. Vamos dizer assim, hoje em dia tem se tornado, isso para mim é algo que não faz sentido, mas é uma realidade, que existem restaurantes hoje em dia, que somente nos Estados Unidos e na Europa, onde você não fala mais com o garçom, você simplesmente pede pelo celular ou pelo aparelho que eles têm ali, porque os jovens estão com dificuldades de
vamos dizer assim, de pedir alguma coisa para o garçom. Elas sentem que é algo difícil de fazer. Então, esses restaurantes criaram esse sistema que a pessoa não precisa nem falar com outra pessoa. Ela chega, senta, pede e paga ali mesmo na tela, seja do celular, seja do aparelho ali, e vai embora. Ela foi ao restaurante e ela não interagiu com nenhuma pessoa, ou o restaurante ou outro sistema que for. Então, assim, isso para mim é uma utopia, assim, absurda. E, e como a gente já tá mais para frente, a recomendação de hoje, essa recomendação tem ficado na minha cabeça já há um tempo. Eu vou querer recomendar ela outras vezes, mas para mim, assim, eu não sou um grande leitor de comic, mas esse quadrinho foi um quadrinho que eu achei ele tão fantástico, não só a arte, mas todo a história ela é perfeita, todos os capítulos são fantásticos e tem algo de interessante. Ele é um pouco, eu ainda não falei qual que é, mas ele tem um pouco assim, ele é um pouco antiquado no sentido das cores, que no momento quando ele foi criado as cores não foram tão bem trabalhadas, mas existem versões mais novas, que ele é um quadrinho aí do final da década de 90, que é o Transmetropolitan. Esse quadrinho, ele tem uma... Olha, ele tem uma capacidade de falar coisas tão atuais que, assim, eu não sei por que não existe não tem sido falado mais sobre esse quadrinho. Porque ele trabalha a vida desse indivíduo, né, do Spider, que é esse escritor vamos dizer assim, ele tem que produzir um livro, mas ele acaba tendo que produzir para jornal. E a escrita dele é aquele tipo de escrita que hoje em dia faz todo sentido, que é essa escrita polêmica, essa escrita que vai causar, vai chamar atenção e tudo e tal. E ele, assim, ele é o gênio dessa escrita, né? Todo mundo quer trabalhar com ele. Só que, assim, ele consegue criar, vamos dizer assim, ele tem um mote de ser um herói, porque que, na verdade, vamos dizer assim, vamos voltar um pouquinho. Esse quadrinho, ele é um quadrinho que ele é feito... Ele tá dentro de uma dinâmica dos anti-heróis, né? Dos anti-heróis daquela... como é que chama? Daquele filme que teve, desse símbolo aqui, que é o... são os quadrinhos da Vertigo, né? Que são quadrinhos mais, vamos dizer assim, desse ambiente mais anti-herói, histórias diferentes, histórias mais, como eu posso dizer, que fogem do público super-herói, Superman, Batman, essas coisas. São histórias mais profundas. E assim, por exemplo, a gente vê, como eu já comentei anteriormente, eu não consegui ler um Sandman, achei algo ruim, achei a cadência muito ruim, achei o desenho, mas o Transmetropolitan, ele acerta em todos os elementos, a arte é muito bem feita, os traços, tudo é muito interessante. Aí voltando lá, aí o Spider, né, que é esse repórter, essa pessoa que escreve, ele tem esse mote de, assim, apesar dele ser a pessoa mais escrachada possível, no sentido de ele gosta de usar as drogas mais absurdas, ele gosta de, vamos dizer, ele tá pelado o tempo inteiro, ele tá, toda hora ele tá fazendo alguma coisa. Quando ele tá com raiva de alguém, ele bate, ele dá tiro, ele faz tudo que, vamos dizer assim, talvez seria moralmente errado, ele faz. Mas existe nele a perspectiva do, vamos dizer assim, ele vai atrás da verdade, ele é, vamos dizer assim, talvez o único personagem nessa história que tá o tempo inteiro falando a verdade. Então toda essa expressão até, vamos dizer assim, da nudez, a expressão das drogas, tudo isso está falando de fato a realidade, do que ele é, do que ele pensa, do que ele quer experimentar e como ele, vamos dizer assim, reage à experiência da vida. Ele é o único indivíduo dentro de toda essa sociedade maluca que expressa a verdade.
E aí ele mexe com o presidente dos Estados Unidos, mexe com umas questões assim que são extremamente atuais no sentido das, vamos dizer assim, grandes corporações, no sentido do governo e essas grandes corporações criando, vamos dizer assim, criando, como é que chama quando, criando narrativas, criando formas de, vamos dizer assim, criando novas imagens para, vamos dizer assim, como é que é narrativa mesmo, mas quando a gente quer, tá me faltando a palavra, quando a gente quer, vamos dizer assim, criar uma imagem das coisas, uma imagem que não é real e usar isso para, vamos dizer assim, ter poder sobre as pessoas, criar narrativas onde eles dizem que algo é bom simplesmente porque aquilo vai conter a sociedade, vai conter as pessoas dentro de um sistema que é próprio, é um sistema de poder e de novo entra naquela coisa meio patrimonialista e do Estado e das grandes empresas. É uma história assim que eu tô falando muito por alto assim, mas vale a pena demais ler. E a cada vamos dizer assim, a cada capítulo você consegue ver novos elementos das quais existem certas críticas que não são faladas, mas estão dentro dos desenhos. Então, assim, você fica o tempo inteiro procurando elementos. É fantástico. O Spider Jerusalém é um dos meus personagens favoritos, assim, e é de um quadrinho, coisa que normalmente não me atrai. Então, vale muito a pena. Bom, essa é a recomendação de hoje. Daquilo que foi falado, eu não sei se alguém tem alguma pergunta, tem alguma coisa assim para trocar uma ideia. Mas é isso. Eu acho que a gente chegou na 1 hora aí. E quem quiser, se quiser soltar, fazer alguma pergunta aí, tamo aí. Fica por isso. Vejam o Transmetropolitan. Ninguém tem 2 pessoas assistindo aí. Se não falar nada, eu vou dar no pé, porque a vida é assim. Essas lives aqui tem tempo determinado. E se não tiver nada no final, se não tiver interação, tudo acaba. E convivam com isso. Convivam com essa perspectiva. Eu não vou ficar sendo aqueles streamers que fazem horas e horas, apesar que eu já fiz isso na vida. Bom, é isso aí. Por hoje a gente fica aqui. E é isso. Uma boa noite. Beijundos para todo mundo. Voltem sempre. Segunda, quarta e sexta. As lives são às 9 horas. A gente fica aí por volta de 1 hora. E depois da 1 hora, se tiverem perguntas, se tiverem dúvidas, a gente esclarece, mesmo que sejam dúvidas anteriores, que sejam mandadas por direct ou coisa e tal. É isso aí. Então, beijo pra vocês. Boa noite. Onde eu finalizo aqui. Tchau.